Vamos aprender então a interpretar uma paisagem colorida. Como assim interpretar? Eu tenho as cores, mas porém as cores não são fundamentais na pintura. Eu preciso interpretar os tons. O que é isso? Vamos passar ela para o tom de preto e branco. Misturando o preto e branco, eu tenho uma escala de cinzas. Eu coloco aqui do mais escuro para o mais claro e com isso eu vou representar a profundidade desta paisagem. Peguei uma gravura colorida, tirei uma fotocópia. Observe que a fotocópia ficou muito branca e muito preta, ela não tem a escala completa de cinzas. Então eu vou precisar de uma nova cópia reduzindo a tonalidade. Uma fotocópia bem executada para a pintura, uma referência, ela precisa ter uma escala de tom de cinza. Neste caso, eu refiz a cópia e aqui eu posso observar o escuro, o médio, os tons médios indo para o fundo e o bem claro lá no fundo. E por último o branco, que é o próprio papel. Com esta referência, eu consigo representar os planos, basta seguir a numeração da escala tonal. Começo lá no fundo, com o tom mais claro, o cinza mais claro, porque o branco já é o próprio papel. Depois, em cima do tom mais claro, que é o cinza, que eu vou iniciar lá no fundo, o número 1, eu vou acrescentando o branco e vou esfumaçando com pinceladas circulares com o pincel seco. A tinta estará úmida ainda e aí eu vou somente espalhar. Passo então o cinza, número 1, mais clarinho. Não posso começar com o branco, senão eu não tenho como esfumaçar e formar nuvens. E agora, com movimentos circulares, eu vou esfregando com pouca tinta e vou esfumaçando. Não posso deixar aí traços de pintura, de desenho. Eu tenho que esfumar. Eu usei no papel anteriormente, a toda essa escala de tom, uma tinta acrílica fosca. Dei uma mão total na área que eu ia pintar. Para quê? Para que ela impermeabilizasse o papel e ele não chupasse a água da tinta guache, que geralmente ela enrola o papel. Nesse caso, esperei secar e comecei a pintura. Se você conseguir uma tinta acrílica, prefira com acabamento fosco, sem brilho, porque aí ela é porosa, ela segura melhor a tinta. Agora eu vou entrar com a número 2, a tonalidade um pouquinho mais escura, e vou fazer, conforme a minha referência, as paisagens, as matas lá do fundo da pintura. E vou vindo do fundo para frente. Vou representar o plano lá do fundo. Detalhe, eu não posso criar uma linha de contorno nesse tom de cinza. Eu já vou misturando a figura com leves batidinhas para quebrar o contorno. Ela geralmente um pouco falhada. Então essa falha vai integrar o fundo à mata. Não vai ter como recortar este trabalho. Se eu recortar ele vai ficar artificial. Eu não posso utilizar nenhuma linha de contorno em terceiro plano lá no fundo. Lembre-se, tudo que está longe numa paisagem é indefinido, é irregular, é transparente. Ele não tem um desenho definido. Uma mancha pode representar uma árvore. Eu não vou desenhar uma árvore com acabamento lá na montanha, a 5, 10, 15 quilômetros. É impossível eu visualizar um objeto com acabamento perfeito a uma distância muito grande. Esse é o princípio da perspectiva. Tudo que está longe é irregular, é mais difuso, é mais claro por causa da própria luz do ambiente. Eu vou trazendo agora os tons mais escuros para frente. O plano eu já começo a figurar uma pincelada mais irregular, mais falhada, e respeito também a fibra do meu papel. Eu não vou tampar todo o papel com tinta, eu vou deixar alguns lugares falhados. Essas falhas vão representar o que? A iluminação da própria grama, da própria mata. Vou verificando os tons.
Em primeiro plano, eu representando a água aqui, eu vou sempre utilizar pinceladas apenas na vertical, porque a água ela tem profundidade. Se eu der traços aí no fundo em posição horizontal, eu perco totalmente a transparência da água. Toda a água então ela é trabalhada com linhas verticais, o pincel em pé. Coloca o pincel e vai puxando para fora. Não fica vai e volta, põe e puxa. Esse é o trabalho agora acabado. Depois, em cima disso, eu vou aplicar a escala de cor usando apenas os tons.